seja muito bem-vinda a esse vídeo, seja muito bem-vinda ao meu canal. Estou muito feliz e muito grata de ter você aqui comigo. Eu me chamo Nani Cambuí e eu ajudo mulheres a transformarem a sua mente de gorda em uma mente de magra e dessa forma emagrecer definitivamente. Eu sou coach, analista comportamental e terapeuta. Já fazem mais de 5 anos que eu trabalho com emagrecimento e eu venho vivendo experiências, compartilhando experiências e estudando muito para ajudar cada vez mais mulheres a terem um resultado assim como eu, definitivo. Hoje eu tenho certeza que pro resto da minha vida eu vou ser magra. Por quê? Porque eu passei por um processo e aí o meu objetivo de vida passou a ser ajudar muitas mulheres assim como eu serem magras e conseguirem comer o que gosta. Bom, e falando nisso, né, pode ser que só o que eu falei aqui, ser magra, né, ser feliz com o próprio corpo e poder comer o que gosta, talvez dê um choque, aí você falou, isso é impossível. Pode ser que você esteja pensando, Nani, a genética da Nani é boa, mas pra ela é fácil. E o assunto desse vídeo é exatamente esse. São 18 mitos, eu separei 18 mitos que pode ser que esses mitos estejam impedindo você de emagrecer, tá? Antes que eu me esqueça, se você gostar desse vídeo, se ele fizer sentido pra você, dá um joinha aqui. Se você quiser, se inscreve no canal, porque frequentemente eu tô postando vídeos aqui sobre essa área de emagrecimento, trazendo conteúdo realmente para abrir um pouco a mentalidade de vocês e te entregar um conteúdo que realmente vai gerar transformação na sua vida. Se você quiser ficar por dentro de tudo, ativa as notificações no sininho, que assim você recebe uma notificação do próprio YouTube. E se você tiver alguma dúvida, alguma pergunta, ou ficar alguma coisa que não tenha ficado claro, a caixinha de comentários aqui embaixo está aberta, vai ser um prazer receber um comentário seu e também poder responder esse comentário, tá? Eu separei aqui 18 mitos, tá, que estão te impedindo de emagrecer. Sempre vou colocar o tema aqui embaixo e aí conforme você for assistindo, provavelmente esse vídeo ele vai ficar um pouquinho longo, então você pode pular para aquele mito que você acredita e entender por que ele é um mito, e aí quem sabe você já não deixa de acreditar. E se o que eu falar aqui não for o suficiente para você deixar de acreditar, entre em contato comigo, ou aqui pelos comentários, ou no meu Instagram, lá tem o link do meu WhatsApp também, e fica à vontade para você perguntar, porque com certeza pode ser que esse mito que você acredita tá te impedindo de chegar onde você quer. E o meu objetivo, como eu já falei, é ajudar mais mulheres assim como eu a serem magras e comer o que gostam. E eu só consegui isso porque eu deixei um monte de coisas que eu acreditava para trás para realmente conseguir ter essa liberdade, tá? Então vamos lá. Bom, o primeiro mito que é muito comum: eu não emagreço por causa da minha genética. Até existem estudos que dizem que, dependendo da sua formação, das suas células e dos genes que você herdou, você pode ser que você tenha uma predisposição para ter tendência a engordar ou ter tendência de ser muito magra. Porém, há muitas outras pesquisas onde dizem que os fatores ambientais e os seus hábitos constantes é que determinam se você vai honrar ou não esses genes. Então, o que acontece? O seu estilo de vida, aquilo que você come, o quanto você se exercita e todos os seus comportamentos é que vão determinar que você vai conseguir emagrecer e ser magra ou não. O que acontece é o seguinte: normalmente você pode observar, se você pega o vô e a avó, aí você pega a mãe, o pai, o cunhado, a cunhada e o filho e os sobrinhos, por exemplo, pode ser que nessa geração todos eles sejam gordinhos e aí a pessoa acredita que ela não vai conseguir ser magra por conta da genética. Mas na realidade, se você parar para observar, o que acontece? Essas pessoas, elas têm os mesmos hábitos de alimentação. Elas bebem as mesmas bebidas, elas comem em média as mesmas comidas, elas têm os mesmos hábitos de alimentação. E aí o que acontece? Aparentemente parece que é a genética, mas na realidade não é a genética, são os hábitos. Então é comprovado que o ambiente que você vive é muito mais determinante para você conseguir emagrecer do que apenas
do que apenas a genética. E até aqui, abrindo parênteses, eu lembrei agora, a minha família, ela tem uma predisposição já para ser magra. Ela tem uma predisposição para não ser gorda. A minha família não é uma família de pessoas gordas. Todas elas um pouco mais gordinho, um pouco tá fora do peso, mas de uma maneira geral, todas as mulheres da minha família, elas estão dentro do peso. E eu tinha comigo que a minha genética era igual à da minha mãe, então eu nunca iria engordar. E se você for buscar no meu Instagram as fotos aonde eu tenho o meu antes e o meu depois, você vai ver que eu tava bem gordinha. E se eu não mudasse essa crença, porque a minha crença ela era contrária, né? Eu comia e eu acreditava que eu não ia engordar porque minha genética era boa, né? E na realidade estava acontecendo o contrário, tanto que eu engordei 10 quilos e eu emagreci 10 quilos. Então, se você buscar lá no meu Instagram, tem minha foto antes e depois, mesmo eu achando que minha genética era boa, eu engordei, tá? Então, segundo mito, depois que casa e tem filhos, é impossível emagrecer. Na realidade, o que acontece, né? Quando a mulher ela tem essa convicção de que eu casei, então como que eu vou emagrecer? E normalmente vem a culpa, né? Porque tem que ter bolacha, salgadinho, tem que ter as gulodices, né, para criança, e também porque o marido gosta de uma determinada comida e aí ela, né, pensa, mas como que eu vou emagrecer? E na realidade, isso é um padrão de autossabotagem, tá? E também entra muito a questão da autorresponsabilidade. Porque eu concordo que se você tem um objetivo e você não tá alinhado com as pessoas que moram com você, realmente fica mais difícil. Fica mais desafiador. Mas ser mais difícil, ser mais desafiador não quer dizer que é impossível. Porque você pode muito bem, principalmente por ser a mulher da casa, optar por fazer refeições mais saudáveis para você, ou então optar por comer ou não determinado alimento. Já aconteceu várias vezes na minha casa, do meu esposo e da minha enteada estarem comendo determinados alimentos e eu não comer, eu simplesmente comer um outro tipo de comida que era aquele que estava alinhado com aquilo que eu gostaria. Então, é muito importante você também entender que pode ser que isso seja um padrão de autossabotagem, mas mais do que isso, você precisa manifestar a sua autorresponsabilidade, porque a autorresponsabilidade é que vai te levar aos resultados que você quer, tá? Terceiro mito, então. Quem se preocupa em emagrecer, quem se preocupa só com o corpo, ou quem vive em academia, esse mundo fitness. Esse mundo fitness é muito fútil. Pode ser que você acompanhe atores, atrizes, pode ser que você acompanhe Instagram de mulheres desse mundo fitness, e aí você tem associado que todo mundo que cultua o corpo, todo mundo que se preocupa muito com estética é fútil. E isso não é uma verdade. Se você observar hoje grandes players no mercado, e eu vou dar um exemplo aqui do Joel J, mas o Joel J ele ainda é atleta, tá? Mas se você pegar um dos maiores, a Isis Moreira, por exemplo, que ela é uma grande player aí do mercado, você vai ver que essas grandes personalidades, eles são extremamente inteligentes, são pessoas extremamente produtivas, pessoas super bem-sucedidas e são pessoas que priorizam um estilo de vida ativo e saudável. Por quê? Essas pessoas, e não só essas pessoas, estou falando aqui de pessoas de alta performance, mas não só pessoas de alta performance, várias pessoas, elas já entenderam que uma boa alimentação vai levá-la ao resultado que ela quer. E não é só resultado físico. Quando você se alimenta bem, quando você pratica atividade física, quando você tem um estilo de vida ativo, você tem mais energia para realizar as coisas que você precisa realizar. E essas pessoas, elas já entenderam isso. Faz o seu teste, se alimenta uma semana certinho, faz exercício todo dia para você ver como o seu nível de energia melhora, como
o seu sono melhora, como você acorda mais disposto. Por quê? Porque tá tudo interligado. Quando você se alimenta mal, quando você dorme muito, quando você não faz atividade física, seu nível de energia dispersa muito, você fica com um nível de energia muito baixo. Então, é muito importante você entender que um estilo de vida, uma alimentação saudável e um estilo de vida ativo é importante para você conseguir realizar aquelas coisas daquela vida, né? O seu corpo, baseado em uma alimentação saudável e em uma prática de atividade física, ele precisa ser uma máquina para te levar onde você quer e não um peso para te deixar onde você tá. Então, atividade física, alimentação saudável, as pessoas que são fitness, né? Elas não são fúteis. E eu não tô falando que pode se generalizar. Não existe no mundo generalização. Não existe no mundo alguma coisa que seja 100%. Nenhuma parede branca é 100% branca porque ela tem sombra. Então, não é justo e não é certo você falar todo mundo que vai na academia é fútil, ou todo mundo que... Não existe todo mundo. Então, pode ser que tenham pessoas que se preocupam só com o corpo, que se preocupam só com o que vão comer e são fúteis. Sim, mas isso não é, de forma alguma, uma verdade absoluta. Quarto mito, então, que é muito comum, muitas pessoas elas não falam isso, mas muitas pessoas acreditam nisso. Ou você é bonito ou você é inteligente. Acreditam que a pessoa que cuida do corpo, né, como eu falei no mito anterior, ou então que fisicamente ou visualmente é bonita, essa pessoa não é inteligente, ou então a pessoa usa isso como argumento, né, a mulher usa isso como argumento para ela não emagrecer. E se eu emagrecer e eu ficar muito bonita, vão achar que eu sou burra. Porque, por vários motivos, tá? Eu sempre falo que assim, os sabotadores, eles vêm de tudo aquilo que você viu, você ouviu ou você experimentou no decorrer da sua vida. Então, eu não sei você, mas eu cresci escutando que toda loira é burra. E aí a gente fica com isso enraizado, e se você acredita, né, nessas mentiras que estão te contando, pode ser que você viva uma vida aí correndo atrás do rabo por conta desses mitos, tá? Então, isso não é uma verdade, da mesma forma que a gente não pode generalizar, né? Ou você é bonito ou você é inteligente. Não, a pessoa ela pode ter as duas qualidades, tá? Uma coisa não diz respeito à outra, mesmo porque a inteligência ela depende muito mais de fatores externos, né? Da pessoa decidir estudar, da pessoa decidir progredir, da pessoa ter disciplina de aprender, e aí a pessoa se torna uma pessoa inteligente. Não necessariamente a pessoa nasce inteligente, né? A pessoa ela pode muito bem conseguir desenvolver e se tornar uma pessoa inteligente, e ao mesmo tempo ela pode ter nascido bonito, né? Na realidade não existe bonito ou feio também, né? Isso é uma questão, todo mundo é bonito, porque é uma questão daquilo que você gosta, né? Que pode ser diferente do que outras pessoas gostem, tá? Então, vamos lá. Quinto mito, então. Comida saudável é caro. Gente, eu escuto muito isso. Eu não faço dieta, ou eu não vou conseguir emagrecer porque é caro. Na realidade, aqui tem uma questão muito importante de eu comentar, que é o quê? A indústria alimentícia, ela não tem o menor interesse que nós nos alimentamos de forma melhor, tá? Hoje tem uma onda de produtos fit, de produtos light, de produtos diet, tem Nescau com 33% menos açúcar, tem vários tipos, mas eu vou dar um exemplo aqui do Nescau, que foi o que aconteceu comigo ontem quando eu fui no mercado. Tem um Nescau que ele é 33% menos açúcar e tem um Nescau normal. O Nescau normal tava 4 e alguma coisa, 4 e pouquinho, acho que era 4,50. O Nescau 33% menos açúcar tava 6 e alguma coisa, devia ser 6,50, alguma coisa assim. Ou seja, o Nescau normal, ele é R$2 mais caro. Ele é praticamente metade do valor a mais do que o Nescau normal. Então, o que acontece? A indústria alimentícia, ela veio lançando muitos produtos fit, diet, light, e esses produtos, eles são mais caros.
Os produtos industrializados mais saudáveis, eles são mais caros. Mais saudáveis assim, também não quer dizer que é indicado para quem quer emagrecer. Pode ser que ele tenha um teor menos de açúcar, ou que ele não tenha glúten, sei lá. Mas se você for trocar os alimentos que você consome, o arroz branco pelo arroz integral, a bolacha passatempo pela bolacha Nesfit, sei lá, tô dando exemplos aqui, nem são coisas que eu costumo comprar. Mas se você for trocar, sua compra sim vai ficar muito cara, porque a indústria alimentícia ela quer passar exatamente isso. Mas uma coisa que eu percebi depois que eu mudei o meu estilo de vida é que assim, enquanto você tá comendo fora de casa, ou enquanto você tá buscando alimentos industrializados, ou então enquanto você quer comer fora de casa comidas saudáveis, normalmente vai ser mais caro. Agora, se você optar pelos alimentos naturais, aqueles alimentos da terra, você pode ter certeza que é mais barato. Eu fico boba de perceber que quando eu vou na feira, que quando eu vou no hortifruti, quando eu compro fruta, quando eu compro legume, quando eu compro salada, a compra fica muito mais barato do que quando você vai comprar as coisas industrializadas. Então isso é uma distorção. A indústria alimentícia ela quer que a gente entenda e que a gente acredite nisso, mas é uma imagem distorcida, tá? Então eu sempre falo, desembala menos e descasca mais. Quando você desembalar menos e descascar mais, você também vai abrir menos a sua carteira. Então isso é um mito, é muito importante que você tenha muito claro com relação a isso, tá? Sexto mito, então, eu só vou emagrecer quando minha família me ajudar. Isso é um mito, na realidade, isso é um padrão de autossabotagem e também uma falta de autorresponsabilidade, tá? Quem quer é batido, mas é verdade. Quem quer dá um jeito, quem não quer dá uma desculpa. Quando a primeira vez que eu emagreci 10 quilos, lá em 2014, acho que foi 2014. Quando eu emagreci a primeira vez 10 quilos, eu morava na casa da minha mãe. E assim, a minha mãe, ela sempre optou por alimentos mais saudáveis, mais naturais. Ela nunca gostou muito de fruta e tal, muito de fritura e tal. Mas também não era uma casa fitness. Tinham doces, tinha dia que a gente comia pizza, tinha refrigerante. Então era uma casa assim, tinha bolacha, bastante bolacha, que meu irmão gosta bastante. Então tinha um pouco de tudo. Só que quando eu comecei a emagrecer, eu me adaptei ao meu estilo de vida. Então a minha mãe, ela fazia arroz normal, arroz do jeito dela, arroz que ela fez a vida inteira. Eu optei por começar a comer arroz integral. Inclusive, nessa época foi quando eu comecei a aprender a cozinhar. Por quê? Porque eu entendi que se eu quisesse emagrecer, eu tinha que mudar os meus hábitos. E eu queria emagrecer. Não era justo eu fazer minha mãe cozinhar para mim mesmo, porque ela não ia cozinhar. E também quem queria era eu. Então, eu entendi que era muito importante eu ter essa responsabilidade. Eu até comentei aqui em algum outro vídeo que teve uma vez que a gente fazia uma noite de filmes, e aí a gente pedia pizza e refrigerante e doce, e era minha mãe, meu irmão, minha irmã e eu. A gente marcava um dia, uma quarta ou quinta-feira, era uma jacada no meio da semana. E aí, quando eu tava no processo de emagrecimento, eu simplesmente não comia pizza, não tomei o refrigerante, não comi o doce. Eu lembro que eu fiz a minha comida e ninguém ali tava emagrecendo, só eu. Então, eu entendi que naquela época que se eu quisesse, a responsabilidade era minha. Então, enquanto você acreditar que se a sua família não te ajudar, você não vai conseguir, eu sinto lhe dizer, mas você vai ficar patinando, tá? Então é possível sim, desde que você tenha autorresponsabilidade. Então vamos lá, sétimo mito. Já estou há tanto tempo com esse corpo, é impossível mudar. Isso normalmente acontece com mulheres mais velhas, mulheres que têm acima de 40 anos, 50 anos, que elas acreditam que por conta da idade, que por conta da menopausa, que por conta de vários fatores é impossível emagrecer. Isso também é um padrão de autossabotagem, tá? É um mito, porque se você
buscar se alimentar melhor, se você buscar dentro das suas possibilidades fazer uma atividade física, se você buscar procedimentos estéticos, e mais do que isso, se você lidar com essa autossabotagem, você vai conseguir ter resultado. Só que você precisa se aceitar em uma nova versão. E aí entra uma questão que é, mas o que as pessoas vão pensar? Depois de velha vai começar a se preocupar com o corpo, depois de velha, acontece muito, tá? E isso é um mito, porque você pode muito bem explorar o que você não explorou na sua vida e tá tudo bem. O importante é que você seja feliz com as escolhas e as decisões que você venha fazer, tá? Então, independente se você é nova, se você é mais velha, é possível sim mudar, é possível sim evoluir, mas para isso você precisa parar de acreditar nesses mitos e começar a mudar a sua mentalidade e entender que isso também é um padrão de autossabotagem, tá? Oitavo mito, então, é pecado não comer com tanta gente passando fome. E na realidade isso é um mito por quê? Porque assim, pode ser que essa pessoa que entenda isso, ela também tenha um padrão de pensamento assim, eu passei eu não tinha de tudo na minha infância, eu passei tanta dificuldade na minha infância, hoje que eu tenho dinheiro, eu não posso comer o que eu quero. Na realidade são coisas diferentes. Você precisa alinhar o que você quer com o que você precisa fazer para você chegar. Não tem como você querer ser magra e você continuar honrando esse padrão de pensamento. Então, é muito importante você entender que se tem outras pessoas passando fome e você se incomoda com isso, então você pode dispor de um percentual do seu salário ou do dinheiro que você ganha e doar para instituições carentes e doar para outros países ou outras organizações. Por quê? E isso vai te tirar a culpa de não comer o que tem à disposição. Porque enquanto você acreditar que eu não posso comer porque eu vou comer porque tem tanta gente passando fome, sempre quando você estiver falando não para um pão, sempre quando você estiver falando não para um macarrão, eu tô só citando exemplos aqui de comidas que teoricamente tem mais carboidrato e tendenciosamente o maior consumo vai te engordar mais, mas entenda que não tem restrição alimentar, você pode emagrecer e comer de tudo ao mesmo tempo, tá? Tudo com equilíbrio, lógico, por isso que eu indico sempre que você vá no nutricionista, porque quem vai te indicar a melhor dieta, né, a melhor cardápio para você é a nutricionista, mas entenda que não tem restrição. Tô dando exemplos aqui só porque se você comer carboidrato, café da manhã, no almoço e na janta, você vai engordar. Se comer de madrugada, você vai engordar, mas não é o carboidrato, não é o arroz, não é o macarrão que vai te engordar, o excesso dele é que vai, tá? É muito importante a gente ter essas separações. Então, enquanto você acreditar que rejeitar o alimento é pecado porque tem outras pessoas passando fome, você não vai conseguir emagrecer, porque toda vez que você entrar nessa questão de falar não para o alimento, você vai se sentir mal. E sempre você se sentindo mal, você sempre vai voltar para aquele padrão anterior. Então isso, normalmente as pessoas que acreditam nesse mito, ou é porque elas tiveram uma infância difícil, ou é porque elas têm uma questão cultural de pensar no próximo muito grande, e é muito lindo isso, mas não é justo você pensar no próximo e ao mesmo tempo você não conseguir ser feliz com o seu corpo. Entende que são coisas diferentes? Tudo bem que tem pessoas passando fome, você pode fazer a sua parte para ajudar, mas não é justo você viver infeliz com o seu corpo por conta de ter outras pessoas passando fome. Então isso também é mito. Então vamos lá. Eu como porque eu mereço, tá? E na realidade, a comida, quando ela é fonte de merecimento, quando ela vem como fonte de merecimento, é porque está faltando alguma coisa. Sempre quando você come porque você tá cansada, porque você tá estressada, porque você quer se sentir melhor, e aí você come, eu trabalhei muito hoje, então eu mereço comer.
Na realidade, isso é pura autossabotagem. Porque quando você pensa isso, você tá tendo um ganho secundário danado, que é o ganho secundário de você ter o prazer momentâneo, de você querer comer sem culpa. Ah, eu tô tão cansada, então eu mereço comer. E na realidade, nessa hora, se você tem esse padrão de pensamento, eu te sugiro que você reflita. Eu sugiro que você pare e pense: o que eu mereço mais? Esse prazer momentâneo ou ser feliz com o meu corpo? Ser feliz com a minha saúde, ser feliz com aquilo que eu olho no espelho, voltar a usar as roupas que eu usava, recuperar minha autoestima. O que você merece mais? Porque o que acontece? Quando você pensa, eu vou comer porque eu mereço, você até come lá 10 minutos, exagerando, você vai comer fazer alguma gordice lá. Daqui a pouco você vai ter vontade de comer de novo. E você vai comer de novo. E você vai engordar. Então a repetição disso é que é o problema. A repetição de você pensar, porque você sempre vai ter o ganho de se sentir melhor. Só que em um curto período de tempo, você já vai comer novamente. E nessa hora, eu te desafio a pensar: vale a pena engordar por isso? Porque muitas vezes é um pão que tem todo dia na sua casa, é um doce que tem na padaria na frente da sua casa, é um salgadinho, sendo que toda semana alguém faz aniversário no escritório que você trabalha. Então, é uma questão de você trazer pra dentro de você e entender que você merece muito mais do que apenas o prazer de comer esse determinado alimento, tá? Eu não tenho tempo. Gente, esse é o maior mito de todos, porque na realidade todos nós temos 24 horas no dia, ponto. A questão é o que você faz com as 24 horas do seu tempo. E até esses dias foi muito engraçado, porque eu tava numa sessão com uma coach e eu nem lembrava que eu tinha falado isso pra você. E aí numa sessão seguinte ela falou: nossa, você falou uma coisa que é tão óbvia, mas que quando a gente tá nesse processo de comer de forma inconsciente, você come, nem sente o gosto do alimento, a gente nem percebe que é o mesmo tempo que você vai levar para cozinhar gordice, é o mesmo tempo que você vai levar para cozinhar saudável. Então, o tempo que você vai demandar para você fazer a comida que vai te engordar e a comida que vai te emagrecer é exatamente o mesmo, tá? O que você precise de, talvez, seja desprender mais tempo para você se organizar. Mas, gente, a nossa vida é cíclica, o seu dia é cíclico. Então, você precisa se colocar em um ciclo que vai te levar ao resultado que você quer. Então, pode ser que você hoje esteja usando a desculpa de que você não tem tempo, mas na realidade o que você não tem é controle da sua autossabotagem. Então, fica atento para isso, tá? Muito comum também é o 11º mito: eu não tenho dinheiro para emagrecer. Mais uma vez, quem quer faz, quem não quer dá desculpa. Mas Nani, eu não tenho dinheiro para pagar a academia. Sabe que quando, eu tava até lembrando esses dias, eu nem sei quando, bom, não vou lembrar que época da minha vida foi, mas eu lembro que eu morava lá em Rio Claro. E aí eu tava sem fazer exercício, já fazia um tempo, e eu morava num bairro afastado do centro da cidade. E eu saí da casa da minha mãe e fui até a casa da minha amiga, que era depois do centro da cidade, andando, e voltei andando. Porque naquela época eu não tinha condições de pagar uma academia e a gente não tinha assim tanta facilidade com o celular, aplicativo, YouTube, e eu precisava fazer um exercício para me sentir melhor. Eu fui andando. Olha, dava, pelo que eu me recordo, se de carro eram uns 25 minutos, de a pé eu acho que era 1h30. Eu andei pra caramba. Mas aquilo por quê? Porque eu tava buscando alternativa. E hoje, gente, plenos 2020, se você falar que você não tem dinheiro para pagar uma academia, hoje tem curso online de atividade física, tem aplicativo no celular, tem vídeos no YouTube com tutorial, tem as próprias, não sei que cidade você mora, mas tem as próprias academias ao ar livre. Normalmente tem o SESI, o SESC, Senat, que tem campos abertos para você caminhar. Tem vários projetos sociais. Então, o fato de você falar que você não tem dinheiro
Na realidade, é uma autossabotagem. Por quê? Por você realmente colocar a desculpa de você não conseguir emagrecer porque você não pode pagar uma academia, por exemplo, ou então porque comida saudável é cara. Um outro mito, né, muito relacionado com esse é assim, a pessoa pensa, eu só vou conseguir emagrecer quando eu fizer exercício. Como eu não tenho dinheiro para pagar a academia, então eu não vou emagrecer. E aí a pessoa, ela fica naquele ciclo. Quando eu tiver dinheiro, eu pago uma academia. Quando eu pagar uma academia, eu me alimento certo, só que o quando nunca chega. E a pessoa fica sempre comendo sem se exercitar e engordando. Então, tudo isso está vinculado. Faça o que você tem, faça o melhor que você pode na condição que você tem. Então, se hoje você não pode pagar academia, como já teve momentos da minha vida que eu também não pude, busca alternativas e procura entender por que você está se auto-sabotando, tá? 12º mito, eu já fiz de tudo e não consigo. Gente, uma que é a informação, hoje, né, eu li num livro esses dias que o conhecimento, ele era renovado a cada 200 anos, hoje ele é renovado a cada 5 anos, então a gente tem acesso a muita informação, então é impossível você falar que você já comeu todos os alimentos, que você já fez todos os exercícios, que você já fez todos os procedimentos estéticos, porque a todo instante estão aparecendo métodos novos, criações novas, estudos novos, tem muitas pessoas buscando muitas informações, então é impossível você já ter feito de tudo, mas pode ser que você acredite que você já fez de tudo e você não consegue porque você tem um sabotador muito forte soprando aí no seu ouvido que faz você sempre voltar para o seu padrão. Então, conhecer o seu sabotador é determinante para você conseguir emagrecer, tá? Quando me sinto mais feliz é quando eu como. Pode até ser que naquele momento que você come, você se sinta aliviado, você se sente feliz. Mas isso é um mito, por quê? Porque a consequência disso te faz infeliz. A consequência de ver suas roupas cada vez mais apertadas, a consequência de ver você entre picos e vales, uma hora tá focada, outra hora tá desfocada, te faz infeliz. Então, na realidade, comer me traz felicidade, escuto muito isso. E na realidade, a gente associa muito a comida com felicidade, por quê também? Porque a gente tá muito atrelado a eventos sociais, aniversário tem comida, happy hour tem comida, casamento tem comida, e tá tudo bem, a comida ela sempre vai existir, o problema é você ter uma dependência emocional de felicidade através da comida. Então você pode buscar muitas outras formas de liberar ocitocina, de liberar endorfina, de liberar tudo aquilo que vai te trazer bem-estar, que vai te fazer sentir feliz, que não seja através da comida e que não tenha consequências ruins, porque hoje pode até ser que naquele momento você se sinta feliz quando você come, mas a consequência depois é tristeza. Então é um mito você falar que comer te traz felicidade, se depois a consequência é pior. Então tem muitas outras formas de você buscar se sentir melhor. Mas para isso também é determinante que você conheça o seu sabotador, para você saber em busca do que você tá. Essa daqui é muito comum também. Eu não quero parecer metida no meio dos meus amigos ou da minha família. O que acontece? Normalmente nós temos um grupo de pessoas que a gente convive mais, que pode ser o seu grupo de amigos, que pode ser a sua família, que pode ser as pessoas do seu trabalho. E aí, quando você pensa em emagrecer, você olha para as pessoas que estão à sua volta e você percebe que elas estão ou igual a você, ou até um pouco mais gordinha que você. E aí você pensa, mas se eu emagrecer, vão falar que eu sou metida, vão falar que eu não preciso, vão falar que eu quero aparecer, vão falar que eu quero me mostrar, e eu não quero ter esse desconforto, então eu vou ficar do jeito que eu tô. E na realidade, se você perceber, esse ciclo que você se colocou, ele só tá te levando cada vez mais a ser infeliz. Então,
as pessoas, no fundo do meu coração, colocam amor nas minhas palavras, tá? Elas não estão nem aí pra você, elas estão aí pra elas. Se alguma amiga sua decidir emagrecer e ela ficar super gostosa, ela não vai ter pensado em você, entendeu? Então, assim, quando você tiver esse tipo de pensamento, é importante você priorizar aquilo que te faz bem. Sabe por quê? Vou contar uma história pra você. No meu último emprego, o que aconteceu comigo? Tinha uma época que eu me alimentava muito mal, mas eu fazia atividade física. E aí eu lembro que eu escutava das pessoas que trabalham comigo: não adianta você se alimentar mal e à noite você ficar se matando de fazer exercício, tá? Aí depois eu decidi começar a emagrecer, né? Aí as pessoas olhavam pra mim e falavam assim: mas pra que você quer emagrecer? Você não precisa emagrecer. Pra que você tá com essa besteira de fazer dieta? Pra quê? E depois você vê minha foto do antes e depois pra ver se você fala pra mim que eu não precisava emagrecer. Pra que você tá fazendo dieta? Isso não precisa, é uma besteira. Então, assim, primeiro me criticavam porque eu comia errado e me exercitava muito. Depois, quando eu comecei a emagrecer, me criticaram e falavam que eu não precisava. Depois, quando eu emagreci 10 quilos, os comentários que eu ouvia era: nossa, mas agora você tá muito magra, hein? Pode parar. Agora você tá até feia. Pode parar que você tá magra mais. Ou seja, eu passei por 3 estágios. E nos 3 estágios que eu passei, eu fui criticada. Se eu fosse me importar com o que essas pessoas estavam falando, eu teria ficado infeliz. Por quê? Porque eu não teria avançado o quanto eu avancei. Então, gente, comentários sempre vão ter, bons ou ruins, positivos ou negativos, críticas a gente sempre vai receber. Então é importante você ter com você que você precisa fazer aquilo que é importante pra você e não aquilo que os outros vão falar, porque sempre vai ter crítica de todos os lados, tá? E muitas vezes as críticas elas vêm às vezes por preocupação das pessoas que mais te amam. E às vezes apenas por maldade também. O ser humano, ele tem um certo nível de maldade também, tá? Dieta é sofrimento. Academia é sofrimento. Fala pra mim. Esse é o 15º mito. Aonde que você leu ou em qual estudo que você viu que dieta é sofrimento, que atividade física é sofrimento? Certamente o que está acontecendo é que você está associando com alguma experiência que você já teve, ou com alguma coisa que você viu, ou com alguma coisa que você ouviu, que dieta é sofrimento. Mas na realidade não é. Sofrimento é você acordar infeliz com você, é você dormir infeliz com você, é você se pesar e ficar cada vez mais desesperada pelo peso que você vê, é você colocar uma roupa e ficar cada vez mais apertada, é você ir na loja e não encontrar roupas que você gosta, você tem que comprar as roupas que te servem ou que ficam bom, é você usar números cada vez maiores. Isso é sofrimento. Alimentação saudável, atividade física não é sofrimento. Se você acredita nisso, é um mito. Porque se você criar esse novo estilo de vida, você vai ver que é muito gratificante. Não paga o preço de você comer errado, não paga o preço de você ser sedentário. Não tem sensação melhor do que a sensação do dever cumprido de você ter feito um dia de alimentação saudável, um dia de atividade física, e você deitar na sua cama e se sentir bem com o seu corpo, se sentir bem com o seu estilo de vida, se sentir bem com aquilo que você olha no espelho e vê. Então, quebra esse mito já. Só que para quebrar esse mito, é muito importante que você conheça o seu sabotador, porque senão vai ser uma vida inteira tentando acreditar. E não adianta você fazer a afirmação: atividade física é bom, atividade física é bom, eu amo atividade física, eu amo atividade física, eu amo atividade física, comida saudável é gostoso. Não adianta você ficar fazendo essas afirmações, porque você não vai conseguir evoluir. Então você precisa descobrir o seu sabotador e dominar o seu sabotador, tá? 16º mito: eu não consigo emagrecer sem exercício. Eu já até falei junto com o mito que eu falei
Bom, não lembro qual mito que foi, mas eu não consigo emagrecer sem fazer exercício. Gente, é mito, tá? Exercício eu faço e eu indico. Ele libera muitos hormônios bons, ele vai te ajudar a emagrecer e ficar com um corpo mais bonito. Você também vai ter mais motivação, porque afinal, se você vai lá e você faz 1 hora de exercício, qual que vai te ajudar a comer de uma forma mais saudável. Então, eu já tive clientes que emagreceram 20 quilos em 4 meses sem fazer uma caminhada. Então, é possível sim. Eu costumo falar que a alimentação é 80% e exercício é 20%. O que pode estar acontecendo quando você acredita nisso é, por exemplo, assim, eu não consigo emagrecer sem fazer exercício. Só que eu tenho um problema no joelho. Só que eu tenho um problema na coluna. Só que meu médico me proibiu. E aí você usa isso como justificativa para você não fazer uma alimentação saudável. Porque na sua cabeça, por que eu vou comer saudável e deixar de comer as coisas que eu gosto, sendo que eu não vou emagrecer porque eu não posso fazer exercício, entendeu? Então isso é um padrão de autossabotagem também, tá? 17º, nosso penúltimo mito. Para emagrecer é só comer certo e fazer exercício. E aí eu até postei um vídeo aqui no meu canal onde eu falo sobre os sabotadores. Por quê? São 2 assuntos completamente diferentes. É importante que você coma certo e que você faça exercício. Só que se você só comer certo e só fazer exercício, certamente você vai voltar a atender para o seu padrão anterior, que é comer as coisas que você gosta e não fazer exercício. Então, para emagrecer não é isso só, isso não é o suficiente. Você precisa descobrir o quê? As causas emocionais, você precisa descobrir o seu diálogo interno, você precisa descobrir os seus sabotadores, você precisa descobrir por que é tão difícil você manter o seu peso, por que muitas vezes é difícil você emagrecer, por que é tão difícil, por que é tão sofrido, por que é tão dolorido. E aí, essa causa emocional, essa causa inconsciente, ela tá o nosso cérebro, ele é o seguinte, ele é como se fosse um iceberg, tá? 5% é consciente, 95% é inconsciente. Então, a maior parte é inconsciente. E se você tá sempre tentando emagrecer e não consegue, ou você emagrece e volta a engordar, é porque você tá agindo pelos 95% que é inconsciente, que é muito mais forte do que o consciente. Então, é importante você saber disso, você conhecer o seu sabotador e aprender a dominar o seu sabotador, tá? 18º mito, nosso último mito. Para emagrecer não posso sair de casa, ou é impossível emagrecer e ter vida social. E na realidade entra a questão da autorresponsabilidade também. E com certeza, se você acredita que para você emagrecer você não pode ter vida social, ou você não pode sair de casa, ou que você tem que ficar em casa, é um padrão de autossabotagem e é uma justificativa que você tá usando para você continuar seguindo esse padrão. Porque, de verdade, quem que consegue só ficar em casa? Quem que só consegue ficar dentro de casa? Tem um pequeno percentual de pessoas que conseguem, sim, mas a maioria das pessoas, elas gostam de sair, elas precisam ver gente, elas precisam se relacionar só que se você acredita nisso, se você acredita que eu só vou conseguir emagrecer se eu não sair de casa, eu sinto muito, porque mesmo que você fique 3 meses só dentro de casa, você não sai, você não come uma pizza, você não vai no shopping, você não vai no restaurante, quando você voltar, quando você sair da sua casa, na primeira semana você vai engordar tudo novamente. Por quê? Porque você vai voltar para aquele padrão. Então, o que eu indico para você é que você tenha equilíbrio. Se você for minha amiga, se você for sair comigo, qualquer lugar que você for comigo, você vai ver que a não ser que você passe uma semana de segunda a sexta comigo, aí você vai ver que não. Mas se você sair comigo para almoçar, se você sair comigo para ir num shopping, se você sair comigo para jantar, você vai ver que eu tenho hábitos saudáveis. Você vai ver que eu
e ao mesmo tempo que eu tenho hábitos saudáveis, eu como doce, eu como as coisas que eu tô com vontade, eu como pizza, eu como as coisas que eu gosto. Eu não deixei, porque eu sou magra, eu não deixei de gostar das coisas de comer as coisas que eu gosto, de gostar das coisas que eu sempre gostei. Só que eu aprendi a ter equilíbrio. Então, é a lei do Pareto. Você vai fazer 80% do tempo as coisas certas para você conseguir chegar no resultado que você precisa. Então, se 80% do tempo você fizer certo e 20% do tempo você se permitir, é possível que você emagreça, que você seja magra e que você tenha uma vida social. Tá bom? Então esses foram os nossos 18 mitos. Se ficou alguma dúvida, se teve alguma coisa que não ficou claro, se quiser perguntar alguma coisa, deixa aqui os comentários, me chama nas redes sociais, me chama no WhatsApp que eu tô à disposição para ajudar você a se tornar uma mulher magra. Um abraço e até o próximo vídeo.